Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho. O MP, o MP, o MP. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É uma alegria poder falar com vocês da UMP de Suzano. Fico grato ao Mateus pelo convite e dizer que é uma imensa alegria, né, poder falar com vocês. Pena que distante agora, mas me sinto muito feliz de poder, de alguma maneira, ser achado útil, né, para os irmãos. Tá? Vamos orar, em primeiro lugar, e depois nós iremos tratar sobre um tema que é firmeza na fé na pandemia. Deus, se conosco, abençoa aos meus irmãos que estão lá em Suzano, guarda o coração deles e enche-os da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, se comigo, me ajuda a transmitir a Tua palavra com fé e temor a eles e que isso seja um instrumento, ainda que imperfeito, nas Tuas mãos, para nutrir a fé dos meus irmãos e fortalecê-los na caminhada cristã. Então, estende a Tua bênção sobre Teu servo, meu irmão, pastor deles, o pastor Nelson. Cuida desse Teu servo, de todo o conselho, de toda aquela igreja, da qual sentimos falta e temos carinho por todos eles. Em nome de Cristo, ouve nossa súplica e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu espero que quando você estiver assistindo esse vídeo, então você ore comigo, né? Peça ao Senhor que aplique a palavra ao seu coração. Bom, o Mateus me falou, pediu para eu tratar sobre firmeza na fé na pandemia, né? E então eu pensei sobre como tratar desse assunto, né? Dentro desse ambiente que nós estamos vivendo, que envolve não apenas a quarentena, a pandemia e toda essa confusão que nós temos assistido, né? No país, questões políticas, fora também, nações umas contra as outras, então tem sido tempos difíceis. Então, como é que nós podemos nos manter firmes na fé em todos esses momentos e, logicamente, nesse período de quarentena, e você que é jovem, então talvez você enfrente algumas lutas diferentes dos mais experientes, mais velhos, dos casados, ou dos que têm filhos, né? Se você é solteiro, se você é recém-casado, você vai ter lutas que os solteiros não têm, e assim por diante. Mas, de um modo em geral, como é que o povo de Deus pode passar por esses momentos e passar por eles com fé, com temor e buscando, né, honrar o Senhor em todos eles. Então, eu quero pensar um pouco sobre isso. Para isso, eu creio que o primeiro passo importante é definirmos fé. O que é fé? Então, o texto de Hebreus 11:1, ele define fé para nós. Ele diz o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, o autor aos Hebreus nos diz que fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem ainda. João Calvino, comentando esse texto, ele nos elucida bastante quando ele diz o seguinte: ele vai analisar as palavras certeza e convicção. Então, Calvino diz assim: a fé é com justa razão chamada a substância das coisas que são ainda objetos da esperança e a evidência das coisas ainda ocultas. Ou seja, Calvino vai dizer que a fé é o fundamento, substância é o fundamento, é o fundamento da esperança e a evidência ou convicção das coisas que ainda não foram vistas. Então, fé
o fundamento da nossa esperança e a evidência ou a convicção, a prova cabal daquilo que ainda não nos foi apresentado, não nos foi possível ver fisicamente. Se você observar as duas palavras, fundamento e convicção, ou fundamento e evidência que comprova algo, elas juntas corroboram para uma ideia ou para um caminho. Qual? O caminho da segurança, da confiança. Então, nós poderíamos dizer que a fé é o fundamento da minha esperança e a convicção de fatos ou de coisas que eu ainda não vi, mas a soma dos dois me apontam ou me conduzem para segurança em Deus e na sua palavra, confiança em Deus e na sua palavra. Entenda aí a palavra segurança / confiança em Deus e na sua palavra. Então, o que eu e vocês precisamos fazer nesse momento de quarentena e de pandemia, segundo o nosso tema, é exatamente firmeza na minha segurança ou confiança em Deus e na sua palavra. De que maneira podemos estar seguros em Deus e na sua palavra nesse momento de quarentena? Ok? Então, eu quero pensar isso com vocês. Bom, se a fé, então, ela me conduz para essa segurança / confiança em Deus e na sua palavra, então isso significa dizer que firmeza na fé é firmeza na confiança em Deus e na sua palavra. Certo? Correto. Todos os crentes, de fato, eles buscam cada vez mais estar firmes nessa segurança em Deus, nessa confiança em Deus. Mas observando esse ambiente de pandemia e de quarentena, eu pensei em algumas coisas que certamente nós precisaremos exercitar mais. Nossa confiança em Deus e na sua palavra. Nós certamente precisaremos mais observar estas coisas para, de fato, verificarmos se nós temos encontrado essa segurança em Deus e na sua palavra. Então, eu elenquei 6 para nós. A primeira delas é que Deus governa essa pandemia e, particularmente, a sua quarentena. Essa é uma pergunta. Você crê que Deus governa toda essa pandemia e, particularmente, a sua quarentena? Bom, talvez muitos digam, né? Não, claro que sim, pastor. Por que eu não creria que Deus governa? Pois é. Mas a questão é que crer, conforme o que nós vimos, que envolve confiar, encontrar segurança em Deus e na sua palavra, vai muito além de um conhecimento meramente intelectual. É algo de fato onde a minha alma se aquieta nesta verdade. Então, nós precisamos observar que com muita facilidade nós dizemos que Deus está no controle de todas as coisas, né? E eu não sei como é que vocês estão passando aí a sua quarentena, talvez uns com mais, outros com menos problema, então é fácil julgar, né, que Deus está no controle de todas as coisas. Mas e quando a coisa começa a apertar? Quando o cerco começa a apertar? Quando é com os outros, nós também dizemos, né, que Deus está no controle das adversidades. Nas coisas boas, todo mundo diz que Deus está no controle. Com os outros, dependendo da adversidade, nós também dizemos que Deus está no controle, né? Mas, e quando os males vêm à sua vida? Se você, que é um jovem, que está fazendo seus planos, sei lá, de repente adoece, pega o vírus, perde o emprego, ou acontece algo trágico, um acidente, você, de fato, pode afirmar que você encontra segurança em Deus, que você crê que Deus governa e controla particularmente o seu sofrimento? Você pode fazer isso? Você já pensou nisso, por exemplo? Então, assim, uma coisa é afirmarmos, outra coisa é, de fato, nossa alma encontrar repouso e consolo nessa verdade, né? Veja,
Com muita facilidade nós dizemos que Deus está no controle de todas as coisas, mas há um abismo muito grande entre aquilo que nossas palavras falam, né? Aquilo que nós falamos e aquilo que verdadeiramente nós cremos, né? Não deveria ser assim, mas infelizmente é. Quando catástrofes acontecem, né, como essa da pandemia, quando uma quarentena como essa é aplicada, quando você que é crente, né, que é um jovem fiel a Deus, tem buscado se consagrar, tem buscado não se poluir com as coisas desse mundo, mas de repente recebe uma notícia trágica, ou sua família é afligida com algo, então você continua confiando em Deus, a administração da sua vida, você continua encontrando segurança em Deus, mesmo quando todas essas coisas acontecem e que perturbam a ordem da sua vida. Pensa um pouco sobre isso, tá? Você pode afirmar para si próprio, pode descansar nessa afirmação, que mesmo com todas as coisas acontecendo negativamente, você consegue descansar o seu coração em saber que Deus governa particularmente o seu sofrimento. Seu coração encontra essa segurança e esse sofrimento em Deus, que está dirigindo, governando, trazendo esse sofrimento à sua vida. Então, eu acho que firmeza na fé na quarentena, o primeiro ponto é esse. Nós cremos de verdade, nossas almas encontram repouso verdadeiro em saber que Deus está no controle da pandemia, em saber que Deus está no controle da minha quarentena. E aí eu não estou na sua casa, não sei quais são as privações que você tem passado, quais são os sofrimentos que você tem experimentado, as lutas que a sua família tem passado, mas você crê que cada uma dessas coisas está de fato no controle soberano de Deus? E ao saber que isso está no controle de Deus, seu coração encontra segurança, firmeza, ou seja, você de fato pode descansar na administração de Deus? Eu quero que você pense nisso, tá? Esse é o nosso primeiro ponto, e isso envolve, né, o estarmos na quarentena. Se você observar comigo, eu quero ainda meditar um pouquinho sobre isso, né? Quando nós falamos em segurança e confiar em Deus, às vezes nós não olhamos bem o foco dessa palavra, né? Ou dessas palavras, segurança e confiança, né? Mas se você observar, confiar em Deus, estar seguro nas mãos de Deus, nos seus planos, é exatamente se entregar aos cuidados do Senhor. É se entregar ao governo divino. E eu não sei se você já observou, mas nos tempos de bonança, né, de fartura, então nós nos entregamos com muita facilidade a Deus. Mas nos tempos difíceis, nos tempos de sofrimento, nos tempos de pandemia, de quarentena, de sofrimento, não é tão simples assim. Geralmente, confiança ela é mais experimentada em episódios difíceis, de doenças, de dores, de incertezas. Então, não é tão simples assim, né? Falar é fácil, mas de fato crer não é tão simples assim. Bom, então você precisa, já que esse é o nosso tema, firmeza na fé, então o seu tema, o seu objetivo nessa pandemia é crescer em confiança no controle e no governo de Deus e saber que Deus governa o seu sofrimento, a sua quarentena em particular. O Salmo 50, o versículo de número 15, nós temos um versículo extremamente maravilhoso, e esse versículo nos mostra essa realidade de que verdadeiramente confiança está muito ligada a sofrimento, a situações difíceis. Então, verso 15, Salmo 50 diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Eu só vou invocar Deus no dia da angústia se de fato eu confiar nele para me livrar. Ok? Segunda coisa que eu quero pensar com você é que Deus age amorosamente no sofrimento.
Você crê nisso? Será que Deus age amorosamente no sofrimento? Pensa comigo. Estar de quarentena não é férias, né? Lazer. Lógico, talvez muitos não estejam sentindo toda a pressão e toda a dificuldade que outros estão. Mas, ainda assim, a reclusão é sempre algo ruim, né? Bom, então, eu quero pensar com você no nosso segundo tópico, que é Deus age amorosamente no sofrimento. Tá? Então, facilmente a carne, o mundo, né? E de um certo modo, nós fomos condicionados ao longo da nossa vida a atribuir a manifestação do amor de Deus apenas através de coisas que nos promovam o bem-estar. E, diga-se de passagem, o sofrimento não promove bem-estar, né? A quarentena, eu creio que não promove bem-estar, ainda que algumas pessoas não estejam sofrendo todas as consequências que envolvem a quarentena, mas a reclusão, ela traz consigo as suas imposições, os seus sofrimentos, sem falar em várias outras coisas agregadas a ela, correto? Então, geralmente na igreja, quando a gente fala de Deus amorosamente, então sempre nos vem essa ideia de Deus agir amorosamente apenas nas coisas boas. Mas nós temos que entender que Deus age amorosamente também no sofrimento. E para isso, para de fato olhar e aceitar esta verdade, você precisa crescer na sua confiança, na sua segurança de que Deus está verdadeiramente agindo pastoralmente, paternalmente na sua vida, né? Então, Deus não nos ama apenas quando nos dá momentos de alegria, momentos de bem-estar, mas Ele age amorosamente quando Ele também promove sofrimentos ao seu povo. Bom, talvez alguém ache contraditório, né, um pai agir amorosamente no sofrimento. Mas eu quero ler com você o texto de Romanos, capítulo 5, Romanos 5, 8. O texto de Romanos, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo diz o seguinte para nós: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a maior demonstração do amor divino não está em nos proporcionar saúde, por exemplo, manutenção dos nossos empregos, aumento de salário. Mas a maior demonstração do amor de Deus para nós está exatamente no espetáculo horrível de grande dor e sofrimento que o Senhor Jesus Cristo teve que passar por nós. E é interessante observar essa colocação de Paulo, porque ele nos mostra que Deus prova o seu amor por nós de duas maneiras. A primeira foi, de fato, naquilo que ninguém jamais imaginaria, né? Que o Filho de Deus se doaria para morrer em lugar de pecadores. Então, observe que há uma distância gigantesca, astronômica, entre o Senhor e nós. E Ele concedeu, Ele nos amou de tal maneira que essa era a única forma de anular o nosso pecado. Então, o Senhor vem, né, o Senhor Jesus Cristo vem e morre em nosso favor e para nosso favor. Então é uma coisa fantástica, algo inimaginável, a demonstração desse amor divino por mim e por você, né? Ou seja, a grandeza de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus, a pessoa bendita de Deus em Jesus Cristo, e o Senhor Jesus então decide morrer em nosso favor. E a segunda grande demonstração desse amor por nós, que também está dentro desse evento da cruz, é que o Senhor Jesus Cristo não morre por amigos. O Senhor Jesus Cristo
não morre pelas melhores pessoas deste mundo. Mas o Senhor Jesus Cristo morre por mim e por você, as piores pessoas deste mundo. Ele morre por pecadores. E observa que Paulo dá uma ênfase quando ele diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores, ou seja, nós não tínhamos sido alcançados pelo Espírito, nós não tínhamos sido ainda regenerados, não tínhamos sido ainda habitados pelo Espírito, não havia nada de bom. A única coisa que havia em nós era pecado. Então, observe o seguinte, a distância entre Deus e o homem por causa da sua glória, do seu poder, da sua pessoa, dos seus atributos. Agora olha a distância do homem para com Deus por causa do seu pecado, da sua miserabilidade, da sua podridão e do mal que habita nele. Então isso potencializa essa demonstração do amor de Deus para conosco. Então, quando eu e você passamos por sofrimentos, adversidades neste mundo, Deus está agindo amorosamente no sofrimento para com o seu povo. Não creia, não caia no ledo engano de condicionar o amor de Deus, a bênção de Deus apenas a coisas boas, ao bem-estar físico e terreno. Mas, na verdade, olhe nessa perspectiva gloriosa de que Deus age no meu sofrimento e no seu sofrimento, age amorosamente. E Ele faz isso porque Ele é nosso Pai, porque Ele é o nosso Deus. Não é sem razão, por exemplo, que quando o apóstolo Paulo, lá no capítulo 8 de Romanos, os versos de 33 de 35, melhor dizendo, a 37, o apóstolo Paulo diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Veja que ele não fala coisas boas. Ele não diz episódios de bem-estar, momentos de bonança. Não, ele diz exatamente o seguinte, será tribulação, quarentena, tribulação, será angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quem é que vai nos separar do amor de Cristo? Nada. Então, Deus não age menos amorosamente para comigo e com você, que somos povo dele, no sofrimento, do que quando ele age, nos dando oportunidades de bem-estar e momentos de alegria terrena. Não. Ele age sempre amorosamente. Sempre amorosamente. Seja em momentos alegres, bons, sejam em momentos difíceis, sejam em momentos como essa quarentena. Então, se você, por alguma razão, tem dúvida acerca do porquê está passando, será que Deus te ama menos porque permitiu que você adoecesse, perdesse o trabalho, seus pais enfrentem alguma dificuldade, significa que Deus esteja agindo com menos amor do que quando Ele age em tempos de bonança. Nada. Porque, na verdade, Deus nos ama porque Ele decidiu nos amar e não nos ama em circunstâncias. Ele nos amou quando éramos seus inimigos. Então, isso é um conforto formidável, né? Porém, como o nosso tema é firmeza na fé, né? Firmes na confiança e segurança em Deus, saber dessa verdade, isso nos promove um crescimento gigantesco. E talvez você precise olhar de novo para essa verdade. Porque talvez você esteja com dúvidas no seu coração sobre o amor de Deus para com você. Né? É bem verdade que o sofrimento tem a capacidade de nos fazer esquecer a dádiva bendita do nosso Deus. Porém, a palavra é mais poderosa do que o sofrimento.
e ela tem o poder de reavivar isso em nossa alma. Então, espero que você medite sobre Deus agindo amorosamente no seu sofrimento, seja lá qual for o tipo de sofrimento. E saber dessa verdade vai te trazer profundo crescimento e fortalecimento. Você vai encontrar mais e mais segurança, confiança em Deus. Em terceiro lugar, Deus age para o nosso bem, tá? Deus age para o nosso bem, mesmo em tempos de sofrimento. Deus age no sofrimento para o nosso bem. Então, essa quarentena não é por acaso. A quarentena não é por acaso, a pandemia não é por acaso, as coisas estão debaixo desse governo de Deus, como nós já vimos no primeiro ponto. Então, meus irmãos, Deus age no sofrimento para nosso bem. E é muito importante entender isso, né? Via de regra, nós associamos o sofrimento à disciplina e punição do Senhor. E é bem verdade. De fato, Deus nos disciplina, trazendo-se sofrimentos, né? São juízos temporais, né? Que o Senhor promove às vezes, a fim de nos fazer abandonar alguns pecados. Mas, geralmente no sofrimento, nós olhamos o sofrimento e não conseguimos crer verdadeiramente que Deus está agindo para o nosso bem. Via de regra, nós ficamos com receios, com dúvidas quanto a essas ações de Deus para conosco nesses momentos difíceis, de aflições, de quarentena, de pandemia. E é interessante isso. Esse ponto, de certa forma, ele está ligado ao anterior, né? Deus age amorosamente no sofrimento. Mas aqui eu quero aprofundar um pouquinho mais, porque geralmente a ideia de Deus agir para o nosso bem no sofrimento, crer nessa verdade, implica em entregar, em confiar a Deus, mesmo nesses momentos difíceis e de sofrimento, né? E se os irmãos observarem, vocês vão perceber que o ambiente, geralmente, dessa entrega, dessa confiança total, ela sempre acontece em momentos difíceis, de sofrimento, em momentos de aflições, né? É muito fácil nos entregarmos ao cuidado de Deus quando tudo está bem, mas não é tão fácil nos entregarmos aos cuidados de Deus quando as coisas estão indo mal, e principalmente em saber que aquilo que está acontecendo tem um propósito benéfico da parte de Deus para a minha vida, né? Então, geralmente, em tempos de sofrimento, é que há uma exigência maior, né, no exercício da nossa fé, de nos entregarmos mesmo ao Senhor, de confiarmos mais no Senhor, de estarmos firmes no Senhor e na Sua palavra. E confiar em Deus no meio do sofrimento requer, de fato, uma fé madura de nossa parte, mas não apenas uma fé madura, né, de Deus, uma fé madura da nossa parte, né, mas isso requer também exatamente que nós saibamos que Deus está, de fato, agindo para o nosso bem, para o meu bem particular, né? Geralmente, nos momentos aflitivos, nos momentos difíceis, de adversidades, de quarentena como agora, então nem sempre nós conseguimos ver com clareza todas as coisas contribuindo para o nosso bem. Nem sempre nós conseguimos ver todas as coisas e identificá-las e saber o que elas estão de fato promovendo em nós. Por isso que esse ponto é importante. Saber que Deus age no sofrimento para o nosso bem. Porque mesmo que eu não consiga identificar esse bem pretendido por Deus na minha vida, mas eu preciso confiar nele. Ele prometeu que faria assim, então eu preciso me entregar a esse cuidado, né?
eu preciso me entregar a esse cuidado. E olhando, por exemplo, agora o ambiente que nós estamos vendo, né, de dificuldades vindo de vários lados, então, às vezes, o ambiente do sofrimento, né, a nossa vida e como as coisas acontecem, parece às vezes até ser um pouco irracional, então isso dificulta a nossa entrega ao Senhor. Então você precisa de fato lembrar dessa verdade e se entregar ao Senhor, né? Lembrando que Deus age no sofrimento para o seu bem. E ao confiar em Deus, ao confiar nos propósitos, nos projetos de Deus para a sua vida, ao confiar nessa ação divina, ainda que no meio do sofrimento, visando o seu bem, a glória dele, mesmo que você não entenda, não consiga saber, ver, direcionar, dimensionar aquilo que está acontecendo, mas quando de fato eu creio na verdade, então eu me entrego ao Senhor. E isso significa firmeza na fé, firmeza na confiança, na segurança em Deus, né? Então, é uma questão maravilhosa essa, né? Não é fácil, eu não estou dizendo que você deve sair sorrindo por aí porque está sofrendo, sabendo que Deus está promovendo um bem na sua vida. Não. O que eu estou dizendo é que Deus age para nosso bem mesmo no sofrimento. Então, não importa qual seja o sofrimento, né? Não importa qual seja a característica desse sofrimento, a boa mão do Senhor está lá. E em algum momento, o Senhor cumprirá o seu propósito, né? Você deve lembrar que o bem divino para nós é nos conformar a Cristo. Então, nem sempre eu e você iremos saber quais áreas Deus trabalhou na nossa vida, nos momentos difíceis, para nos assemelharmos mais a Cristo. Mas o certo é que Ele tem trabalhado para nos fazer mais semelhantes e imitadores de Cristo nessa vida. Eu quero ler com você rapidamente o texto de Romanos 8, os versos 28 e 29, você conhece muito bem esse texto, né? Que diz: sabemos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o bem divino que Deus tem intentado e tem realizado, mesmo em meio ao sofrimento, é esse de nos conformar a Cristo, né? E há outro texto que eu quero que você também leia depois e medite nesse texto. 2 Coríntios, capítulo 12, verso de número 7, né? O apóstolo Paulo diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, Paulo teve revelações grandiosíssimas, subiu ao terceiro céu, falava, tinha uma sabedoria invejável, né? E então ele mesmo pede: Senhor, ele vai dizer mais à frente, pediu por 3 vezes a Deus em oração, me livra disso, e Deus então disse que não, a graça do Senhor bastava para ele. E aqui no verso 7, Paulo explica o que tudo isso significava, né? Era para que ele não se ensoberbecesse com aquilo que Deus deu a ele. Então, Deus age para nosso bem no sofrimento. Bom, em quarto lugar, o texto diz que Deus está comigo no sofrimento, tá? É importante frisarmos isso, porque muitas pessoas, elas, ao passarem por situações de aflições, quarentena como essa, elas podem cair no ledo engano de que estão sozinhas, né? Estão sozinhas. Na verdade, esse é um sentimento muito comum para aqueles que sofrem. É o da singularidade no sofrimento.
achar que só ele passa por aquilo, né? E de que está só ao enfrentar aquela dificuldade. Então, muitos crentes podem, talvez até um dos nossos irmãos da UMP possam também, não sei quais são as suas lutas, achar que você está sozinho nessa luta, não tem ninguém, Deus não se importa com essa área ou com aquela. E a palavra me diz o contrário, ela me diz que Deus está conosco em todos os momentos. E que a presença de Deus não está condicionada à circunstância, boa ou agradável. Mas seja em sofrimento, seja em bonança, o Senhor está com o seu povo. Eu quero ler apenas um texto com você. Eu espero que você depois releia esse texto, medite sobre ele, porque esse texto é um texto fantástico, formidável. Eu fico a imaginar a preciosidade desse texto. Isaías 49, o verso de número 15. Né? Isaías 49, 15. A palavra de Deus diz assim. Eu vou ler desde o verso 14, Isaías 49, 14 e 15. Né? Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Resposta de Deus. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Isso é um negócio incrível. Então, Deus diz, é possível uma mãe esquecer do filho que mama? Nós sabemos que é possível, né? Porque somos pecadores. Não é algo que acontece com frequência, né? Então, sei lá, de 1000 tira-se uma. Então Deus diz, é raríssimo a mulher esquecer do filho e amamenta. Mas ainda pode acontecer. Pois é. Mas nunca acontecerá que eu esqueça de você. Ou seja, nunca você estará privado da minha presença. Então, você não está só no seu sofrimento, Deus está contigo no seu sofrimento, o Senhor está contigo na sua quarentena. E essa é uma oportunidade preciosa para você apresentar os seus temores, os seus medos, as suas ansiedades e ter um momento de comunhão com o teu Pai. Então, pense nisso. Em quinto lugar, Deus nos permite sofrer para crescer na fé. Né? E é verdade. Deus nos permite Deus nos permite sofrer para crescermos na fé. Então, a quarentena, essa pandemia e todo tipo de coisa que possa acontecer de ruim, não pense você que é algo por acaso, fora do controle divino. Né? Tiago, o apóstolo Tiago, né, o evangelista Tiago, né, o apóstolo, ele nos diz que nós deveríamos nos alegrar ao passarmos por provações. Ele não está dizendo que é para a gente sair sorrindo. Poxa, que bom, eu estou com câncer, perdi o emprego. Não, não é isso. Por favor. Ele está dizendo é que nós não deveríamos nos desesperarmos e nem nos inquietarmos em nosso coração por provações e sofrimentos. E a razão é simples. Tudo isso que nós já vimos anteriormente e esse ponto que eu vou mencionar agora. A razão é simples. As provações são poderosos instrumentos para revelar a qualidade da nossa fé. Nas provações, nós de fato manifestamos a qualidade da nossa fé. Nas provações, nós temos a oportunidade de crescer em tudo aquilo que vimos antes, em confiança, em segurança em Deus. Como também temos a oportunidade de perceber que temos dúvidas grandiosas para com Deus, para com a sua palavra, para com doutrinas da palavra. Então, é um momento oportuno para avaliarmos nossa vida. Né? É interessante observar que nas provações, em meio a essas provações, nós experimentamos em nós mesmos governo, amor, cuidado, segurança em Deus. Né? Às vezes nós ouvimos muitos outros encontrarem isso no Senhor, mas é nesses momentos que nós experimentamos nós mesmos, né? Nós e Deus. Então, Deus permite que nós passemos por provações para nos fazer crescer na fé.
E é interessante observar que na provação é também um momento muito oportuno que Deus usa, né, para fazer com que as coisas ocultas do nosso coração, os pecados que estão lá, aflorem, né, ira, egoísmo, vaidades, né, orgulho, materialismo, impaciência. Então, nas provações essas coisas afloram. Você tem a oportunidade de, em Cristo Jesus, se arrepender de cada uma delas e tratar o seu coração com a palavra do Senhor. Bom, por fim, a sexta e última coisa que eu queria pensar com vocês sobre firmeza na fé, né? Firmeza na confiança, na segurança em Deus, nessa quarentena, é que Deus conhece todas as coisas. Bom, talvez você diga, pastor, é óbvio, como tudo que o senhor já disse, é verdade. Mas a grande questão é que, em tempos de quarentena, né, de sofrimento, nós podemos nos descuidar da nossa luta por santidade, da nossa guerra contra o nosso pecado. Nossos olhos, nosso coração, nossos ouvidos podem se distrair com as coisas desta terra, né? Podem se distrair com as dores, com as dúvidas, com os temores, e então é um momento muito oportuno para o pecado crescer na nossa vida. Então não se descuide da sua santidade, da sua vida de comunhão com Deus. Deus vê todas as coisas. E agora, me dirigindo mais especificamente, às vezes, nesse ambiente de quarentena, tanto para os jovens como para os casados, né, isso dá um senso falso de segurança, de que ninguém nos vê. Então, muitos podem, por conta disso, cair em pecados, daquilo que a palavra chama de pecados ocultos, pecados secretos, né? Desejos, sonhos, pensamentos, pornografia, já que você está muitas vezes trancado no seu quarto, na sua casa, né? E agora as empresas muito boazinhas têm disponibilizado todo tipo de conteúdo, então é possível que você seja de alguma maneira atraído a isso. E eu peço a você, em nome de Cristo, lembre-se, Deus vê todas as coisas. Essa verdade ela é um guardião no nosso coração, um guardião para a pureza, para a santidade. Então lembre-se, Deus vê todas as coisas. Deus vê os segredos que estão no nosso coração. E Deus é testemunha daquilo que nós fazemos, ainda que oculto aos olhos dos homens, nunca oculto aos olhos do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo de número 6, o Senhor Jesus instruiu o seu povo dizendo exatamente isso. Ora em secreto, teu Pai te vê em secreto. Então Deus te vê em secreto. Espero em Deus que você mantenha então vigilância e diligência na oração, na leitura da palavra, e que você se fortaleça nessas verdades e desfrute, né, da boa, santa presença de Deus, governo, consolo e cuidado do Senhor. Que Deus te abençoe. Minha oração é que logo possa vê-los, possa encontrá-los. Tá? Um abraço a todos, um abraço aos irmãos da igreja de Suzano, pastor Nelson, um abraço ao Mateus e a toda a diretoria da UNP. Deus abençoe a todos.